Gente, isso é incrível. Deus não quer crentes presos. Deus quer crentes livres, crentes enraizados que crescem. Vamos para o dicionário agora da língua portuguesa, amém? A pastora e a professora, vamos lá. Enraizado. Na língua portuguesa, quando você vai buscar, hoje antigamente a gente tinha o Aurélio, agora a gente tem o Google, né? E tem várias opções, sugestões para enraizado. Tem princípio, olha, princípio, fundamento, ligação, vínculo, origem. Para pensar. Eu tenho origem, eu tenho princípio, eu tenho fundamento, eu tenho ligação, eu tenho vínculo, eu tenho moral. Glorifica que tu é um enraizado em Cristo Jesus. E querido, guardem a tempestade e o vento forte, não vão roubar a minha fé. Guarda isso. Aí, olha só, Davi era um exemplo. No nosso livro cita muito Davi. Já falamos muito de Davi aqui na DBQ, porque Davi é um exemplo de um homem enraizado. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi era enraizado. E olha que lindo que o Espírito Santo me mostrou na palavra, amados. Se aparecer no livro em nome de Jesus, não vi, foi Deus que deu. Isaías 11:1. Olha a profecia. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. O contato de Jessé, o vínculo de Jessé. Quem era Jessé? O pai. Naqueles dias as nações buscarão a raiz de Jessé, que será um estandarte. Sabe o que é estandarte? Bandeira. Que será a bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Uma promessa que a raiz de Jessé, Davi, dele sairia aquele que prepararia um lugar glorioso, que seria uma bandeira. Aí nós vamos para Romanos capítulo 15, versículo 12. Olha o que Paulo dizia outra vez, diz também Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Isaías profetiza para o povo judeu, mas Paulo na graça fala que essa raiz vai alcançar você. Vai alcançar você que está hoje nesse lugar. Me alcançou. E nele, os gentios, nós esperarão nele, em Cristo Jesus. Romanos 15:12, olha lá. Os gentios esperarão por ele, a promessa. Agora, querido, olha que lindo. Apocalipse 22, versículo 16. Vou para Patmos agora, que eu não sou boba, né, pastora Simone? Passei na DBQ Enraizados, agora vou para o curso de amanhã, Patmos. Apocalipse 22. O Senhor Jesus diz: eu sou a raiz de Davi. E a resplandecente estrela da manhã. Quem entendeu, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, querido. Cadê os jovens que estavam no extreme? Vocês lembram da palavra do Léo? Vocês lembram de que até Jesus foi adotado? E tem gente que fala assim: eu sou sofredor porque eu não tive pai. Eu sou órfão, meu pai não me criou, eu não tive pai. Eu fui adotado. Outra pessoa me criou que não foi meu pai. E a gente ouviu aqui, que coisa maravilhosa.
que Jesus, na verdade, ele não tinha pai. José não era o pai biológico de Jesus, mas Jesus precisava da linhagem de Davi. Jesus foi adotado por José para receber a linhagem de Davi, que era a promessa. E olha aqui em Apocalipse 22, eu sou a raiz. Olha ele honrando. Olha ele honrando. Querido, não tem motivo para a gente fazer mimimi e dizer que nós não somos vencedores. Ele está dizendo, olha, eu venci. E eu sou a raiz de Davi. E a resplandecente estrela da manhã. E essa raiz vai vir buscar os seus ramos. Não vai vir buscar âncora. Não vai vir buscar âncora, vai vir buscar os seus ramos. A gente às vezes entende as coisas tudo errado. E eu glorifico ao Espírito Santo pelos insights que ele nos dá, né? Às vezes a gente fala assim, fulano, aquele que é cheio de protocolo. A gente fala assim, fulano, sabe, é crente raiz. Tem gente que entende crente raiz como aquele crente que anda de terno, de gravata, de coque, né? Aquele bem religioso, aí chama aquele de crente raiz. Filho, tem crente raiz aqui que aceitou Jesus domingo passado. Crente não tem currículo. Crente não tem, querido, currículo. O que eu fiz ontem, eu fiz ontem. Tem gente que vive no passado, né? Olha a igreja trabalhando, aí fala assim, eu já fui líder disso, eu já fiz isso, eu já evangelizei, eu não faço mais nada. Vive só lá no passado. A raiz apodreceu e ele não sabe. A raiz está podre e ele não sabe, querida. Porque a minha Bíblia diz que ainda na velhice dará frutos. Então não tem assim, eu tenho 50 anos de evangelho e na minha época eu evangelizei. Então, o que você está fazendo hoje, querido? Jesus precisa salvar hoje. 50 anos atrás já salvou quem tinha que salvar. E os perdidos que estão lá fora hoje, precisando ler a carta que é você, né não? Aí o crente âncora, a gente pensa que ele é crente raiz. Ele não é crente raiz não, querido, ele é âncora. Está agarrado nas tradições, agarrado na religiosidade. É aquele que chega na igreja e fala assim, que isso, está tocando de boné? Meu Deus, mas isso não pode. O que não pode, querido, é tocar sem boné, com a vida por dentro podre, cheio de julgamento, porque a minha Bíblia diz que na medida que você julga, você será julgado. Então, meu filho, que toque de boné todos os jovens desse Padre Miguel, de Bangu, Realengo, dentro da igreja, louvando ao Senhor com o coração contrito, enraizado nele, do que um fariseu, sepulcro caiado, com a roupa toda lindona até os pés. E eu quero saber qual é a diferença do boné para a cuia que os judeus usam. Para mim tudo é tecido, só muda o nome, né? Então, em nome de Jesus, querido, não se prenda a isso, que não tem a ver com isso. Não é sobre isso. É sobre o meu coração estar preso, nutrido pela raiz.